Oi, mulheres, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um de Mulher para Mulher. E hoje nós vamos refletir sobre os Salmos, capítulo 17. E o título é: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Esse capítulo tem 15 versículos, porém nós vamos ler somente 8. E nós vamos aqui ter um entendimento a respeito de como Deus se agrada de que a gente ore e clame a Ele. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Olha que lindo esse versículo. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz-me maravilhas as tuas beneficências. Tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho e esconde-me à sombra das tuas asas. Coisa linda, muito linda a confiança de Davi. Mais uma vez, Davi é injustiçado, né? Ele é um homem que sofreu muitas perseguições. Fazia o que era reto, o que era correto. Porém, ele foi um homem muito injustiçado. Injustiçado por Saul, né? Que se levantou contra ele. Seu filho se levantou contra ele, falando calúnias, falando coisas que ele não fazia. Então, ele foi muito caluniado. Então, ele ora aqui pedindo a Deus a respeito de alguma situação, pedindo justiça, pedindo que Deus escutasse aqui o seu clamor e viesse com justiça, que desse uma sentença, né, que resolvesse aquela situação, aquela causa. Primeira coisa que a gente entende é colocar diante do Senhor as nossas causas, as nossas petições, os nossos desejos, as nossas situações, mesmo aquelas que a gente acha que está sendo injustiçada, né? Vamos aqui falar de mulher para mulher, só tem mulher aqui. Quando nós achamos que somos injustiçadas, que nós queremos ir lá, fazer, né, nos defender, bater boca, mas quando nós deixamos Deus agir, Deus faz da melhor forma. Não precisa a gente se envergonhar, se alterar, mas quando a gente ora e coloca diante do Senhor, Ele entra com justiça e Ele faz ali com que a situação seja revestida e que a gente saia vitoriosas, né? Então vamos depender mais de Deus, aprender mais a confiar no Senhor, a descansar nele. O versículo 6, gente, é a coisa mais linda. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Olha isso, como Deus deseja ouvir a nossa voz. Nós temos o costume de nos achegarmos aos nossos líderes. Muitas vezes vira costume nosso, né? Pedir oração. Você pede oração no grupo, pede oração para o líder, pede oração para o pastor, mas muitas vezes não nos achegamos ao Senhor para orar, para colocar aquela causa diante dele. E tudo que ele quer é que a gente se aproxime dele, e que a gente clame a ele, a nossa voz chegue até ele, para que ele consiga ali ter uma intimidade com a gente, gerar uma intimidade. Quando eu oro, quando eu clamo a Deus e eu tenho a minha oração atendida, quando eu vejo a resposta de Deus, aquilo gera mais confiança para mim, de que eu posso orar e clamar e Deus vai me responder. Agora, se eu sou uma pessoa que costuma pedir oração às pessoas e não oro e não busco muito, isso vai virar costume e não vai gerar uma intimidade com Deus. Nós não vamos ter ali essa intimidade, essa confiança como tinha Davi. Davi venceu muitas batalhas porque o Senhor deu para ele vitória, porque ele ouvia a voz de Deus, direcionamento, e ele agia segundo o direcionamento de Deus e recebia ali vitória. Então aquilo gerava mais confiança, mais fé para ele vencer
e para continuar dependendo de Deus. Então, muitas vezes falta para nós isso, gerarmos essa intimidade com o Senhor, de nós clamarmos. Deus deseja ouvir a nossa voz, o nosso clamor. Olha que lindo, versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas orações. Quando alguém se inclina para ouvir, né, você falar no ouvido de alguém, é porque alguém é íntimo, é alguém mais próximo. Então ele pede que se inclina, Senhor, para ouvir o meu clamor, atenta à minha oração. Então tudo que Deus deseja é essa intimidade conosco. Então vamos tirar essa lição para nós e nos fazer mais íntima de Deus, para que isso gere testemunho, gere mais confiança e mais fé no nosso coração, em nome de Jesus. Amém?